tarde. Meu nome é Adriano e em 2004 eu terminei minha graduação em Ciências Biológicas e comecei a procurar universidades para poder fazer meu mestrado. Eu já conhecia o INF, vim para cá, fiz a seleção de mestrado, passei e comecei a trabalhar com o professor Richard, que já trabalhava com fungos para matar insetos. Nessa época era muito utilizado, 2005, né, que foi a época que eu vim para cá, os inseticidas químicos eram muito utilizados para matar pragas agrícolas e também insetos vetores de doença. E aí o fungo poderia ser uma alternativa para substituir esses inseticidas químicos. Então esse era o princípio do laboratório, utilizar esses fungos para substituir ou então auxiliar como mais uma ferramenta para o controle de insetos, tanto pragas agrícolas como mosquitos vetores de doença. Esses fungos já eram utilizados na época para matar insetos pragas no campo, mas não tinham sido testados ainda para matar mosquitos vetores, como o Aedes aegypti. O professor Richard, na época, tinha um aluno que trabalhava com larvas de mosquitos, testando fungo para matar larvas de mosquito Aedes aegypti. Eu conversando com eles, a gente teve a ideia de começar a testar esse fungo contra mosquitos adultos de Aedes aegypti. Então foi aí que surgiu a ideia do nosso trabalho, foi a partir daí de 2005 que eu comecei a testar esses fungos contra mosquitos adultos. O fungo ele tem um nome científico, a gente chama ele de Metarrhiza mesópio, e ele já vinha sendo testado com sucesso e até com produtos comerciais para matar insetos pragas no campo. Então, por sua fácil produção, por já ser um fungo que já estava sendo testado, ele foi escolhido no laboratório para a gente começar a testar ele contra os mosquitos vetores de doença. Existe uma outra espécie de fungo que chama Beauveria baciana, que também naquela época era muito utilizado para matar insetos. Então, meu primeiro trabalho na universidade, que foi publicado em 2008, foi pegar uma gama de isolados de fungo, tanto dessa espécie Metarrhiza mesópio quanto do Beauveria, e testar para ver se eles matavam realmente os mosquitos adultos. E foi a partir de então que eu descobri alguns isolados que eram muito virulentos contra mosquitos, e a partir desses isolados a gente começou a multiplicar ele em grande escala. A produção do fungo é muito simples. A gente utiliza arroz o fungo ele tem uma fase na vida dele que é de esporos, né? A gente chama de conídeo ou esporos, esses que nada mais é do que vários conídeos que a gente pode crescer inicialmente em meio de cultura, mas se a gente passar para o arroz a gente consegue uma produção massal desse fungo. E a partir do arroz a gente consegue separar. Se a gente secar esse arroz com esse fungo em uma BOD, por exemplo, eu consigo pegar uma peneira e separar aqueles conídeos, aqueles esporos do arroz, e aí infectar, que ele fica mais ou menos assim, e aí eu consigo, através disso, jogar ele de alguma maneira no inseto, né? Então eu posso, na época a gente poderia pipetar, que é jogar um líquido em cima do inseto, ou então pulverizar esse fungo em cima misturar ele com água e pulverizar em cima do inseto. E aí verificar se esse fungo estava matando esses mosquitos ou então pragas agrícolas. Então ele já era utilizado no laboratório. Esse fungo ele vem da natureza, então se a gente estiver andando numa área florestal, por exemplo, olhando para o chão, é comum a gente encontrar besouros, por exemplo, com uma massa branca, uma massa verde, tudo no seu corpo. Aquilo ali é fungo, pode ser fungo. É lógico que a gente precisa levar para o laboratório, identificar, ver a morfologia do fungo, para a gente chegar à conclusão que ele realmente é um fungo patogênico. Mas aquilo ali pode ser um fungo, então ele está na natureza normalmente e a gente pode, caminhando, a gente já encontrou fungo na UENF, por exemplo, insetos infectados com fungo. E a gente só levou isso para o laboratório para a gente poder purificar esse fungo e produzir ele de forma massal, né, em grande quantidade. A nossa inovação foi testar eles para insetos vetores de doença, né? Mosquitos vetores de doença. Foi essa a grande inovação. Não tinha grupo de pesquisa no mundo trabalhando com isso. Tinha alguns grupos trabalhando na África, testando fungos contra anófilis na época. Anófilis é o vetor da malária, é o mosquito vetor da malária. E a gente foi
o pioneiro em começar a trabalhar com mosquito Aedes aegypti, controle de mosquito Aedes aegypti infectados com fungo. Fungo é um inseticida biológico e ele pode ser utilizado sozinho, ele tem grande eficiência sendo utilizado sozinho para matar insetos, tanto pragas quanto insetos vetores de doença. E eu posso falar de mosquito, mas eu posso falar também do barbeiro e outros insetos vetores de doença. Mas o fungo também ele pode ser misturado com dose subletal de inseticida, o que não mata o fungo e potencializa o fungo. É um efeito sinérgico ali que melhora o fungo para matar insetos. Se você gostou do assunto que foi abordado, dos nossos estudos, do que a universidade está produzindo em prol da sociedade, se inscreva aqui no nosso canal Tom da Ciência para ver muito mais do que é produzido aqui dentro da UENF.